começando mais uma anamnese da aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje ao meu lado a honra de estar com meu querido amigo, professor Gabriel Ritter. Olá, João, bom dia. Bom dia. Eu queria saber esse texto todo, eu tentei falar. Tá começando mais uma anamnese da aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu projeto, do seu sonho de cursar medicina. Eu tentei, na hora que você falou, eu tentei ficar balbuciando aqui. Mas eu ainda vou aprender esse Com certeza. slogan. Graças a Deus temos muitas aprovações pra gente ficar treinando. Graças a Deus, amém. Amém. E hoje, rapaziada, com vocês, uma aprovada que faz parte da história do Mini. Tô muito feliz de estar aqui. Ritter também, não tenho dúvida quanto a isso. Menor dúvida. Uma pessoa muito especial para a história do curso. Com vocês, uma média aprovada na UERJ, a maior do Rio, Lara Calainho. Oi, gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Lara, eu tenho 21 anos e eu fui aprovada na UERJ e estou cursando medicina lá. Na UERJ, mas aonde? Conta pra eles. Na UFRJ. Ela só não foi nas outras porque o SISU não deixa botar as três, qualquer uma, né? É. Mas Lara tinha nota pra passar até pra NASA, se ela quisesse. É um negócio absurdo, um negócio fora do comum. Cara, primeiramente, obrigado por estar aqui, de verdade. A gente que acompanhou a sua jornada ao longo do curso fica muito feliz mesmo. Tenho certeza que cada um dos professores do Mini estivesse aqui, estariam extremamente felizes por ter você aqui. Assim como você sonhou em estar aí desse lado, a gente sonhou em te entrevistar também. Então, obrigado por topar. E para começar a nossa conversa, o que te motivou a fazer medicina? Como é que surgiu a medicina na sua vida? Cara, então, eu nunca soube que eu, assim, de fato ia querer medicina. Aquela coisa, desde criança. Então, eu achava quando eu era criança que eu ia ser veterinária. Porque eu sempre tive um amor, assim, com bichinho, cachorro, tananá. Então, era uma coisa que eu queria. Mas assim, tipo, quando eu fui crescendo, fui amadurecendo essa ideia, acabou que eu fui mais pro lado da medicina, que era uma coisa que eu sempre me via fazendo, mas tipo, eu só fui de fato decidir no ensino médio, né? Porque aquele período, né? 9º ano, você acha que vai fazer qualquer coisa. Aí eu tentei tudo que é tipo, assim, fui em visitas, assim, pra tentar administração, engenharia, mas eu nunca me encontrei em nada. Eu falei, gente, não tem nada pra fazer além da medicina. E é uma coisa que sempre me marcou muito foi que eu cresci, né, com a minha bisa. E a minha bisa, ela tinha home care, né? Então, eu sempre tinha algum médico lá e eu queria, tipo, eu via o quanto que eles mudavam, né? O quanto que eles conseguiam trazer uma calma, uma tranquilidade e uma melhora mesmo, né, na qualidade de vida. Então, eu queria, tipo, sabe, poder crescer e também fazer o mesmo por outras famílias e mesmo pela minha própria família, né? Eu quero também poder cuidar dos meus pais, que são, né, o meu mundo inteiro. Então, eu sempre pensei muito por esse lado e não me vejo fazendo outra coisa. Sempre foi muito, assim, um sentimento, né, interior, que eu sabia que eu tinha que fazer algo relacionado a isso. Que Entendo legal. Totalmente. Geriatria, com certeza. A especialidade já está escolhida. Pô, cara, que mensagem bacana Muito começar legal. o podcast dessa forma. E aí, quando você tava ali nessa fase amadurecendo, né, como você falou, você percebeu o desafio da medicina. E como é que foi isso pra você? Você teve medo? Você achou que ia passar de boa? Ou como é que foi? Cara, então, uma coisa que eu acho que me atrapalhou, de certa forma, é que eu não tinha ninguém próximo de mim que, sabe, tivesse vivendo aquilo. Tipo, eu tinha amigas que queriam medicina, mas eu não tinha ninguém, assim, mais velho, sabe? Alguém que eu pudesse olhar e falar, não, eu vou seguir esse caminho. Então, não tinha muito uma referência, né? Eu chegava no ensino médio, sabia que era muito difícil, mas eu não tinha noção do quão eu tinha que, sabe, me jogar pra conseguir aquilo. Eu não tinha essa noção tão certa. Então, eu sabia que ia ser muito difícil. Eu tinha uma amiga que ela passou direto do terceiro, mas ela era, tipo assim, crânio, assim. Então, pra mim, era, tipo, a pessoa fora da curva, né, sei, não é o caso, né, que vai acontecer comigo. Então, eu já tava esperando que seria ali algum cursinho, eu teria que fazer, mas eu não tinha noção do quão difícil ia ser. Eu não tinha noção do quanto que eu teria que me doar. Eu sabia que eu ia ter que estudar muito, mas eu não tinha noção de que eu tinha que mudar completamente, né, a minha forma de viver, né, tipo, passar pra viver pra aquilo. Então, foi um baque, né, ainda mais porque, né, eu tive a pandemia no 2º, 3º ano do ensino médio. Então, acho que deu uma boa quebrada ali na sensação do vestibular, né, mas eu sabia que ia ser muito difícil, mas não tinha essa noção tão certa. Então, eu quero até fazer 2 comentários. Comentário número 1, né? Ela falou da pandemia e a pandemia, no caso dela,
começou no segundo ano do ensino médio dela, foi muito ruim. Porque o conteúdo do Enem, o grosso, assim, o que cai? É segundo ano e primeiro ano. O terceiro cai um pouco menos, principalmente em matemática não cai praticamente nada. E aí ela falou assim, uma amiga minha passou direto do terceiro, ela era crânio. Se você perguntar para qualquer pessoa do Mini que conviveu com Lara, ano passado ou ano retrasado, você acha que Lara é crânio? Eles vão falar assim, claro que não, Lara é o computador da NASA. Lara é um negócio muito acima de crânio. É muito impressionante como vocês não têm essa perspectiva sobre vocês próprios. A gente vai chegar nesse momento, mas eu vou falar, a Lara pegou primeiro lugar nacional daquele simulado que a gente contrata, que eu não sei se eu posso falar o nome, eles estão pagando publi. Brincadeira. Da Evolucional, primeiro lugar nacional N vezes, não sei contar. Mas ela não tinha perspectiva de que ela era crânio também, ou algo superior a crânio. A gente sabe que você é muito inteligente, mas uma coisa que me bate muito é como vocês não veem essa inteligência, esse poder dentro de vocês. E aí eu vou até fugir um pouquinho do protocolo. Por favor. Quando que você viu que você ia conseguir, assim? Que você falou assim, pô, eu vou conseguir. Cara, eu acho isso até difícil de falar. Mas eu só, de fato, ganhei essa noção, tipo, cara, eu vou conseguir junho do ano passado. Eu passei, tipo, anos, assim, achando que eu não ia conseguir. Tipo, eu sabia que algum momento eu ia conseguir. Mas sabe quando você, no fundo, você fica assim, tipo, cara, sempre tem mais alguma coisa pra eu ser boa, ou sempre pode acontecer alguma coisa. Então, tipo, eu não tinha essa noção. Eu acho que isso até me atrapalhou muito, porque aprender a confiar em você é essencial. Não tem como você ir pra uma prova que é o Enem, que é a UERJ, sem você confiar em você, porque vão vir dificuldades, né? Por exemplo, pode vir um Enem super difícil. Você tem que conseguir confiar em você e falar, cara, isso tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Então, assim, eu demorei pra adquirir essa maturidade. Foi realmente uma coisa que eu fui construindo. E isso é muito importante, né? Porque é essencial pra você conseguir chegar lá, você acreditar em você. Que você vai fazer tudo. Exatamente. E eu via os meus resultados de simulado. Então, assim, tipo, tinha várias reuniões, assim, pedagógicas. E aí, tipo, o Alcides, o Ritter, o Léo, eles falavam, cara, você tá vendo, você ficou em primeiro lugar. Tipo, você tem noção do que é isso? Eu ficava tipo, sim. Mas sabe, no fundo pra mim, tipo, na minha cabeça eu achava que eu nunca vou conseguir botar isso na prática. Tipo, eu nunca vou conseguir chegar na prova e tirar uma notaça, assim. Pra mim era uma coisa assim que eu ficava, sabe, tipo, como se o simulado não fosse se concretizar. Então, mais por um problema mesmo de confiar em mim mesma. Então, eu só fui adquirindo isso com o tempo, né? Porque, obviamente, eu fui amadurecendo e ganhando mais e mais conteúdo. E aí eu fui confiando em mim. Mas, assim, até o primeiro EQ do ano passado, Ritter falava, tipo, na véspera daqui, naquele aulão. Tá pronta pra amassar a prova, destruir e tal. Eu ficava tipo, sim, Tô. Ela com medo de tirar 42. Aquele sorriso, rindo horrores, mas no fundo eu ficava tipo, sabe, ai meu Deus. E aí, isso foi uma questão. Eu lembro que eu desejei boa sorte pra prova, que ela ia apanhar de você. Cara, eu lembro disso. E eu acho que eu só ganhei essa 100%, essa consciência, depois que eu vi o resultado do primeiro aqui, né? Que eu fiz 58 acertos. E aí eu falei, gente, tá bom, então acho que o Ritter tava certo. Só um momento, 58 de 60, ok? Pra quem não sabe. Pode continuar. Eu fiquei tipo, tá bom, acho que o Ritter tava certo. E aí eu fui, tipo, sabe, virando a chave, porque isso me atrapalhava, como eu disse. Então, passar a acreditar em mim foi um processo. E com a repetição mesmo, de vocês me falando, era que em setembro, assim, tipo, às vésperas, assim, do Enem, eu tava, tipo, super ansiosa, assim, aí, tipo, desacreditada mesmo no processo. Eu ficava, cara, acho que nunca vai acontecer pra mim, eu acho que nunca vai chegar o meu momento. E aí eu tive uma conversa. E aí eu tive uma conversa com a Dai. E aí eu lembro que eu chorei horrores, assim. Eu não gosto de chorar, assim, tipo, em atendimento, momento algum, assim. E aí eu ficava, tipo, Dai, eu acho que, tipo, eu não acredito que vai acontecer comigo. Tipo, acho que vai chegar com qualquer um, mas comigo nunca vai acontecer. E aí ela, tipo, a mesma coisa que vocês sempre me falam. Cara, você tem que acreditar em você, porque você é incrível, tananã. E olha tudo que você já conquistou, olha tudo que você já evoluiu. E aí ela me falou umas coisas assim, tipo, confia na sua jornada. E isso foi, tipo, tão marcante.
Minha mãe, ela escreveu no meu quarto, tem um armário e ele é de espelho. A minha mãe escreveu imenso. Confia na sua jornada. Pra, tipo, eu olhar todo dia, porque eu mesma não confiava. Então, sabe, eu tinha que olhar pra aquilo e falar, cara, calma, confia. E foi isso que eu acho que me fez fazer uma prova tão boa, né? Tanto no Enem quanto na UERJ, porque eu sabia que independente se, tive dificuldade nisso, tive dificuldade naquilo, eu sabia que eu tava pronta, sabe? Que você tinha feito o que era para ter sido feito, né? Exatamente. E tudo que podia ter sido feito. Exatamente. E assim, essa história é muito bonita e, pô, todo mundo que já viu isso entende o que você tá falando, mas não foi do nada, né? E como é que foi o começo, por exemplo? Primeiro ano que você falou, cara, eu vou tentar medicina. E como é que era o desafio? Porque você teve alguns anos aí construindo esse momento que você virou a referência do curso, por exemplo, e você realmente era a referência do curso. Eu, que não estava dentro de sala de aula, sabia quem era Lara Calainho, entende? Sabia? As pessoas falavam o seu nome, eu falava, cara, essa garota é boa pro cara mesmo, pô, que isso? Mas como é que foi essa construção, essa jornada? Porque foi sempre muito fácil, não, no começo, meu primeiro ano foi muito difícil, João. Cara, eu não sabia nada de nada e ao longo do tempo eu fui construindo. Como é que foi isso pra você? Cara, então, eu acho que a pandemia impactou muito, né, no ensino médio. Então, apesar de eu sempre ter estudado muito, eu sempre fui aquela aluna, assim, exemplar, que tá na primeira carteira, que assiste todas as aulas. Na pandemia, a galera dormindo, eu tava lá vendo toda a aula, aí faziam todos os exercícios, estudando, tipo, das 7 da manhã até 1 da manhã eu ficava estudando. Então, assim, mesmo durante a pandemia, eu sempre tive esse foco. Então, pra mim, eu achava que eu ia chegar no Mini, eu ia fazer um ano pra aprender, porque, obviamente, eu fiquei com muitos déficits, né, por causa da pandemia. E ia ser isso, assim, eu ia consolidar o que eu achava que eu tinha já. Só que eu entrei no Mini e eu percebi, meu Deus, eu não tenho muita coisa. Tipo, eu tenho que aprender muita coisa que eu não tinha noção, assim. Eu sabia que, por exemplo, não tinha profundidade no assunto, mas eu achava que, a base eu sei, mas eu vi que eu não sabia a base de muita coisa. Então, acho que o meu primeiro ano de Mini foi justamente para construir o material que eu não construí nesses anos de pandemia. Então, montar todos os flashcards, fazer os meus resumos, porque eu não tinha nada. Então, assim, eu chegava nas aulas e às vezes eu ficava, tipo... Equilíbrio iônico, pra mim, era uma coisa assim que eu ficava, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Que eu nunca tinha visto na escola, assim. Eu tinha visto, pH, tá bom. Mas não sabia nada, assim, muito além. E muitas outras matérias. Então, esse primeiro ano foi pra aprender tudo que eu não tinha aprendido, porque realmente eu tinha muita coisa ali faltando. Então, eu tive que construir o meu material para depois, no meu segundo ano, eu conseguir consolidar tudo. E, realmente, meu segundo ano foi muito melhor, porque eu já sabia as coisas, sabe? Não, claro que não sabia tudo, mas eu já sabia o que eu tinha que fazer. Mas o meu primeiro ano eu ainda estava muito assim, tipo, sabe? Pegando ritmo. Sim. E, como eu disse, eu não tinha nenhuma referência. Então, sabe? Eu ainda estava muito tranquila. Tava encontrando o caminho. Eu estava me encontrando, exatamente. Então, foi um ano mais de adaptação que eu precisava antes de entrar de cabeça, que foi no meu segundo ano já no ao vivo, né? Isso é uma coisa que a gente fala direto, né, Ritter? Como que a conta que o pessoal não paga lá no ensino médio, ela vai chegar. E a gente vai ter que pagar essa conta. E matemática, como é que é isso? Como que você vê essa questão? A Lara ainda vem de uma escola que é muito boa em matemática. Os alunos vêm de lá muito bem preparados em matemática. É uma escola de muita tradição, né? De professores incríveis, o que não é a realidade de todo mundo, né? Se Lara tá reclamando que não tinha conteúdo, eu faço ideia o resto. Se ela precisava construir conteúdo vindo da escola que veio, imagina o resto. Onde que essa galera se encontra, né? E respeitar essa situação. É a pessoa respeitar assim, olha, eu não tenho um ensino médio bom. Como diz o ensino bom. Tem um ensino médio. Muito boa. Tem que fazer um ensino bom. O médio não serve. Tem um ensino fundamental meio capenga. A pessoa tem que entender aquilo e aí botar na cabeça um negócio que ninguém vai botar no seu primeiro ano de curso na cabeça. Eu tô construindo. É verdade. A pessoa tem que aceitar que muitas vezes o primeiro ano de curso é o primeiro ano de curso e não é o último. É para algumas pessoas, mas na maioria dos casos não é. E às vezes não é culpa da pessoa, às vezes é culpa São 3 anos de defasagem, no mínimo. Às vezes a culpa é da pandemia, às vezes a culpa é do, sei lá, do lugar onde estudou, da trajetória que teve, enfim.
paciência, mas olhar para isso de forma racional e falar, esse é meu primeiro ano, é muito difícil. Ninguém fala assim, porque as pessoas normalmente falam assim, esse é meu último ano. Se não der esse ano, não vai ser. Né? E eu acho que as pessoas precisam entender que às vezes tem um primeiro ano de pré-vestibular ali para construir e aprender a fazer muitas coisas que eles não fazem e que é obrigado a fazer coisas básicas, assim, como Lara estava falando. Ela sabia mal o que era um pH ali, equilíbrio iônico, que é isso? Tem que chegar no momento que você sabe o grosso da matéria, para depois refinar, para lapidar, né, como a gente sempre fala. E aí, eu acho que eu vou puxar um negocinho ali de trás, que talvez precise de edição, enfim. Lara estava falando assim, poxa, eu sabia que eu sabia, mas até setembro eu achava que não ia passar, não sei o que, etc. Eu peguei meu celular aqui e fui dar uma mexida, eu não estava mexendo no WhatsApp, gente. Eu estava procurando uma conversa que eu tive com a sua mãe. Claro, escondido de você, que a gente fala todo dia escondido de você. Não é escondido, ela sabe que a gente conversa. E eu falei assim, gente, não tem nada que Lara não seja capaz. Não tem nada que ela queira que ela não vai conseguir se depender só do cérebro dela. Não tem, ela precisa entender isso. Que foi o que a Dayana te falou também, de confia na sua jornada. Não tem, ela vai conseguir o que ela quiser. E aí ela falou assim, parecia que no dia da prova eu não ia conseguir. E isso tem um pouco, né, eu não sei caracterizar bem, a tal da síndrome do impostor. Que parece que a pessoa tem uma coisa que não é dela por direito. E parecia para ela que estava antecipado. Que a medicina ela não merecia, que ela não ia conseguir, que ela não era capaz, não era merecedora, enfim. E aí eu fico pensando, Lara, na sua situação de treino, tá? Tô falando de treino e de preparação. Lara lá preparadaça. Primeiro lugar no simulado, todos os professores falando, bombando lá. Imagina, transforma essa situação numa situação diferente. Rebeca Andrade. Ela vai começar a dar as cambalhotas dela, os piruetos, duplo twist, escarpado, grupado, bios 1, 2, 3. Imagina se na hora que começa ali, que ela faz assim, com o bracinho. João, imagina se ela pensa assim, eu não vou conseguir. Já era. Eu tô botando um atleta, assim, tipo, na mesma situação. Um atleta que vai competir naquele nível, que pra mim, doa quem doer, é o mesmo nível de competição de medicina, porque quando você olha pro lado, o que não falta é Simone Biles pulando junto com você. Se você fala, eu não vou conseguir, você não ganha nada, cara. E é muito difícil. Foi isso que a gente estava falando até antes de começar. Eu e Lara, né? Você não tinha chegado ainda. A gente estava falando sobre isso. É muito difícil você acreditar na coisa assim e dar crédito para você mesmo e ter autoconfiança e falar assim, eu vou conseguir, vai dar certo. Mas se não tiver, eu acho que não vai chegar. E foi o que ela falou, ela em algum momento ali, a partir de setembro, lendo aquele papel que a mãe escreveu, que a Dayana falou e conversando com todo mundo, começou a ter, eu acho que ela conseguiu chegar nesse lugar. Porque se ela vai para o negócio derrotada, se ela já a moral baixa não vai conseguir. Tem que ir acreditando que vai conseguir passar. Inclusive para quem começou o primeiro ano de curso, falando, esse é meu primeiro ano de curso, talvez tenha outro. A pessoa tem que ir para a prova, no dia da prova, falando assim, eu vou passar, eu tenho certeza que eu vou passar, eu vou fazer meu máximo, eu vou fazer a prova para passar. Claro. Não é fazer a prova para conhecer. Para conhecer a gente imprime no site. Enfim, queria colocar isso, que eu acho muito importante, que a pessoa tenha essa mentalidade de vou vencer. A gente falou até isso, não lembro agora quem foi, mas nessa segunda temporada, se não me engano foi o Alcide, que falou exatamente essa coisa que você falou, do tipo, cara, você tem que ir para a prova, você vai passar. Porque a gente estava comentando sobre o pessoal que faz prova no segundo ano do ensino médio, entende? E como a gente fala que é importante você treinar, mas não é, sou treineiro, pô, vou fazer a prova aqui de boa, não. Você vai fazer a prova de boa, você não faz a prova então, meu irmão, você tá treinando o quê? Sabe? Pô, eu acho que fui eu que falei. Então, você tá treinando o quê, cara? Pelo amor de Deus. Porque isso é um negócio que me incomoda, assim, no fundo do meu coração. A criança fala, vou fazer a prova de treineiro. Aí a Linda vai lá, faz o segundo dia do Enem, e sai com 2h30 de prova. Tipo, não, só fiz matemática. Você foi treinar o caminho até a prova. Como é que faz pra chegar da minha casa? Como é que eu falo com o fiscal? Olá, exato. Fiscal. Oi, bom dia, pô. Mas é por aí mesmo, cara. É importante fazer um negócio sério, processo sério. Sim. A Vera, fazer a Vera, né? Sabe quando você é criança, você pega o controle e fala, agora eu vou jogar sério? Sim. Tem que fazer assim, cara. É agora. Tem que ser assim. Que é o sangue nos olhos, né? Que a gente falou naquele dia também. E aí você chega no seu segundo ano, e já estava com conteúdo ali, mais consolidado, e começa a se destacar ainda mais no curso. Foi no segundo ano que eu descobri quem era você, por exemplo. Então, como é que foi o seu segundo ano? Você falou que não acreditava muito que você ia passar, mas você percebia a melhora? Isso que é importante.
Nossa, não, eu percebi uma melhora, assim, imensa. Porque eu entrei no ao vivo, né, no segundo ano. Então, não sei, acho que cada um funciona de uma forma, mas pra mim o ao vivo foi, assim, a melhor escolha que eu poderia ter feito, porque eu tinha tempo pra focar em outras coisas que me fariam bem, por exemplo, fazer atividade física e estudar muito mais do que eu estudava no ano anterior indo pro presencial, que bem ou mal você gasta tempo ali de transporte. Eu acho que cansa mais, tipo, mentalmente você estar ali no presencial, mas isso realmente é de cada um. Mas no ano do ao vivo, eu sinto que eu rendi muito mais. Muito, muito, muito mais. Então, sabe quando você começa a fazer as apostilas e, tipo, você, sabe? Parece que você já sabe tudo. Aí você fica, tipo, cara, que bom. Aí eu lembro que, por exemplo, no meu primeiro ano, chegava as questões IME, ITA, do Léo, aí eu ficava, deixa pra lá. Aí no meu segundo ano, eu ficava, tipo, querendo fazer. E no meu terceiro ano, tipo, eu já sabia todas. Então, assim, era uma sensação, assim, de construção muito boa. E isso para todas as matérias, né? Você vai consolidando e, tipo, chega um momento que você se sente confiante em qualquer assunto, aspas, né? Sempre tem algum assunto que você fica assim, tá bom, não gosto muito. Mas você se sente confiante, você sente que você fez o seu trabalho. E eu senti isso muito no meu segundo ano, porque eu sentia que eu tinha feito tudo o que eu precisava. Eu tinha estudado tudo, eu tinha feito todas as apostilas, eu tinha visto todos os vídeos de resolução, eu tinha ido a todas as lives, eu tinha feito tudo. Então, assim, foi um ano realmente que eu me senti assim, sabe? Cara, agora eu tô preparada. Então, foi um ano muito bom mesmo, que eu rendi muito. Então, foi muito, 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 muito bom. Como é que era a sua percepção dela no segundo ano? É exatamente isso. Ela participava muito em sala de aula, respondia tudo. E isso que você está falando soma com tantas coisas que eu já vivi dentro do curso, né? Eu lembro claramente de um aluno, não sei se você conheceu ele na UFRJ, o Alexandre Siconha. Eu acho que agora ele está fazendo pediatria. Tá formado já. Já terminou a pediatria? Meu não, Deus, eu tô velho. Não, mas tá formado no fundão. No fundão, sim. Eu lembro que o Alexandre ele era muito bom em matemática, muito bom. E assim como você nas aulas, né, da turma ao vivo, Júlia, João, todo mundo sempre respondendo tudo pra gente. A aula é muito interativa, né? As pessoas não acreditam nisso. E a gente interagindo ali, eles me respondendo, e eles respondiam só para participar. E aí eu lembro sempre do Alexandre nessa situação, porque ele era muito bom em matemática, tinha desempenho assim, excepcional. Eu falei assim um dia com ele, no segundo ano de curso, porque no primeiro ano de curso dele ele teve uma questão e não fez o segundo dia do Enem. E aí ele falou assim, eu falei assim, Alexandre, eu acho legal que você senta na frente, participa da aula e faz todas as questões, mesmo já sabendo tudo. Aí ele fala assim, cara, é bom para eu reforçar o que eu já sei e não errar bobeira. Sabe, todo mundo reclama aqui, porra, errei bobeira, dei mole, errei. E isso que Lara acabou de falar é o mais importante de tudo, que às vezes eles não percebem. Isso traz uma confiança de tipo, eu já sei fazer isso aqui. Tá, faz de novo, querido. E isso vai reforçando a confiança de que você é capaz, que você sabe que você efetivamente sabe aquele modelo de exercício, né? Eu sempre brinco com eles, assim, eu acho que o clássico é a melancia. É muito legal quando você olha para uma questão e fala assim, é a da melancia. É aquela questão de não sei o quê. Tem que ligar o centro no ponto de tangência. Pra você ver, eu lembro de você falando a questão da melancia, eu sei que exatamente o que você tá falando. Então, mas é isso, assim, e aí você reforçar que você sabe e com isso ganhar autoconfiança, ganhar mais confiança para seguir em frente, começar a acreditar que realmente é possível. Então, a minha dica aqui para quem quer pular o exercício que lembra a resposta. Eu lembro que esse dá 7. Faz dar 7. Faz dar 7. Depois que você provar que você sabe fazer dar 7, é que você sabe fazer aquela questão. Então aí você passa para a próxima, mas você reforça a sua confiança naquele conteúdo. Eu acho isso muito importante. Importante demais, cara. E ela estava falando isso no segundo ano. Tem gente que no primeiro ano fala, já fiz essa questão na escola. Falar, não, pelo amor de Deus. Fica quietinho e faz o que eu tô falando pra fazer. Faz. Pô, todo respeito, você que tá ouvindo a gente, você que tá no seu primeiro ano de curso, você que tá no seu terceiro ano do ensino médio. Cara, pelo amor de Deus, faça o que a rapaziada tá mandando você fazer. Meu irmão, não seja soberbo. Eu sou inteligente, João, beleza, parabéns, querido. Não seja soberbo. Você talvez até tenha chance de passar esse ano, olha que maravilha. Só faz o que os caras estão mandando. É simples assim, entende? E aproveitando esse gancho, como é que era isso pra você, depois de ter feito um ano, fazer de novo isso e seguir o que os caras estavam mandando você fazer? Cara, isso que você falou realmente é essencial. Você acreditar
no que os seus professores estão te falando. Porque, gente, não tem ninguém que conheça o vestibular melhor do que vocês. Não tem ninguém que vai te aconselhar melhor. Então, é realmente... Cara, ele falou pra você fazer de tal jeito. Faz de tal jeito. Ah, porque não sei se vai dar certo. Vai dar certo! Tipo, tem que confiar. Que, assim, não sei se pra mim vai dar tão bom. Vai. Eles sabem o que eles estão falando. E é aquela coisa, os protocolos do Alcides. Gente, isso é essencial. É essencial. E tem gente que olha e fala, tipo... É o que ele sempre fala, do exemplo da estequiometria. A questão faz do jeito livre ali, que sei que vai dar certo. Gente, não, você não pode contar com isso na hora da prova. Metodologia. E eu acho que isso é essencial. Os métodos... Eles vão justamente, os protocolos, né? Em todas as matérias. É porque o Alcides, ele falava muito disso, mas eles vão te deixar com uma tranquilidade na prova. Porque pode vir a questão que for, pode vir diferente, mas você vai saber responder. Então, isso você só adquire com a prática, só adquire com a repetição. E, vou fazer... o protocolo. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Você tem que fazer todos. E repetir, e repetir, e repetir. E não achar, não, eu vou achar um jeito melhor de fazer. Não, o jeito melhor é o deles. Então, isso é muito importante, seguir tudo. Porque, às vezes, na prova, cara, é normal, você tá nervoso. Você tá, tipo, cara, eu não aguento mais estar aqui fazendo de novo essa prova. Eu não aguento mais essa sensação de que, sabe, a incerteza que você comentou. Então, você não pode contar com a sorte de que vai vir uma questão boa. Você tem que saber fazer a questão independente do tipo que for. Cair. Então, é justamente isso. Esse protocolo que parece que fica engessado, mas não é. É justamente de uma forma que vai sair natural e que você vai acertar. Isso é muito importante na UERJ, né? Que é o discursivo. Você tem que deixar claro o que você fez no desenvolvimento. Você tem que deixar claro cada passo que você fez, o seu raciocínio. Porque você tem que mostrar numa discursiva. E no Enem é a mesma coisa. Cara, é um tempo apertado de prova. Você tem que fazer 90 questões, 45 de natureza, 45 de matemática, você cansa. Então, se você não tiver suas estratégias de poupar energia, cara, você vai demorar muito mais, você vai se cansar muito mais, aí vai acabar errando besteira, por falta de atenção. Ou eu, que no meu primeiro ano errei, 3 questões por conta, assim. Isso não pode acontecer. Você tem que estar ali com tudo muito certo na sua cabeça, você tem que fazer isso. E seguir. Questão do Ritter, que ele sempre falava também. Dos círculos. Tem que ligar o centro no ponto de tangência. Se não ligar, já era. A mão... Tem 6 anos que eu não tô na sala de aula. E um hexágono regular, quando você vê, tem que fazer o quê? Dividir em 6 triângulos. Triângulos equiláteros. Mas isso que você tá falando, eu até falei essa semana, né? O Alcides é muito metódico, o Alcides é organizado no nível que a gente nunca vai conseguir ser organizado. Para quem não conhece o Alcides, o ChatGPT pergunta coisas para o Alcides, tá? Assim, só para vocês se localizarem no que eu tô querendo dizer. Eu falei essa semana para os alunos assim, gente, é porque o Alcides bota passo 1, passo 2, ele tem a metodologia organizada. Comigo a mãozinha treme, liga o centro no ponto de tangência. Eu falo para eles assim, eu juro que eu sou metódico. Sim, mas é que no contraste com o Alcides eu pareço muito bagunçado. Mas eu juro que eu sou organizado, confio em mim. Mas é isso, a metodologia faz exatamente isso que você falou. Resolver qualquer problema daquele tipo. Isso. Sem macetada, sem invenção de graçola, isso aqui dá certo terça-feira à noite. É um negócio que vai dar certo sempre. E se você repete um negócio que vai dar certo sempre, você não é pego de calças curtas. Exato. Exatamente o que você falou. E se cair uma questão que é um pouco fora daquilo? Você está pronto, porque o método resolve todos os problemas de qualquer tipo daquele pacote, entende? Isso é muito importante. Muito importante. E só para finalizar, eu sempre falo a mesma frase. Eu não posso usar isso de mim ainda, mas se Deus quiser, em breve poderei. Eu falo assim para eles, quando vocês estiverem tendo uma ideia nova, muito inovadora, muito sinistra, pergunta para o professor se essa ideia é muito boa. Porque se for, ele com certeza vai baixar a bola e incorporar. Mas o Alcides tem sala de aula o dobro do que essa galera tem de idade. Aí... e calma, gente, o Alcides é novo. Mas aí a galera quer peitar um cara que tem 30 anos de sala de aula. Dando aula pro vestibular, preparando pro vestibular. Eles sabem qual página estava a questão na prova da Unesp.
Sim. Pô, é um negócio assustador. É perturbador. É perturbador. E aí a criança fala, com seu 1 ano de pré-vestibular, não vou fazer do jeito que ele mandou. É muito doido. Tem que confiar no professor, tem que confiar em quem tá te guiando nesse caminho, né? Que eu falei outro dia que tem um quê pra isso? Um planejamento, um material, um caminho traçado do início até o final. Então tem que... Isso eu acho primordial. E falar isso parece... vindo de mim, parece um pouco... quase que soberbo, né? Quase que... tá querendo que faça, que você fale. Desculpa. Mas, infelizmente, é isso. Assim, é a experiência. Estou certo em tudo que eu digo? Claro que não. Mas eu acho que as experiências que a gente vem acumulando mostram que, graças a Deus, com certeza, o feedback tá aí. Tá no caminho. O podcast tá aqui, né? Exato. E uma coisa que, só para finalizar esse ponto do método, eu acho que o Mini já adianta muito uma coisa que vai ser presente na nossa vida. Na medicina tudo tem protocolo. Tudo tem protocolo. Porque o protocolo serve para proteger os outros da nossa própria burrice. Entende? Então, cara, em algum momento eu vou estar cansado, em algum momento eu não vou estar atento. E, pô, por conta do meu cansaço, da minha falta de atenção, alguém vai morrer? Não pode. Então tem que seguir um protocolo. E o Mini, cara, ele começa a construir essa percepção protocolar em todas as matérias na nossa mente. Quando a gente chega na faculdade, sobretudo no ciclo clínico, que você começa a ver protocolo, manejo de tratamento de qualquer doença, você percebe. Entendi. Então é por isso. Por isso que o Ritter, o Alcides, o Léo, o Bruno falavam que eu tinha que seguir tal forma. Porque você vê, a vida profissional é assim. Isso é uma coisa que a gente falava muito em 2021. Quando a gente tava lá, eu e o Alcides, mais assim, que a gente gravava lá no estúdio junto. Cara, a gente precisa transformar o aluno num profissional do vestibular. E é isso que eles fazem com vocês, cara. O Ritter transforma você no profissional do Enem em matemática. Você é profissional naquilo ali, sabe? Cara, olha a postura de um profissional. É um cara que vai fazer aquilo ali com primazia. Vai saber o que tá fazendo. Vai pegar a questão e vai ter modos de resolver aquele problema. Entende? Você não é um freestyle. Vou fazer aqui e beleza, vai sair. Não, cara. Então, tenha método, tenha protocolo. Saiba o que você tá fazendo. Não vai no talento em tudo não, pelo amor de Deus, cara. Pô, coisa de criança. Você é adulto. Você é adulto, querido. Você é adulto, porra. Tenha protocolo e faça o que tem que ser feito. Bom. Seguindo. E aí, lá no seu segundo ano, você... Como é que foi? Assim, você tava vendo que você construiu um saber, alinhou o saber, tinha uma certa esperança em passar, e chega o feedback da vida ali, você não passou. Como é que foi? E por que você não passou, se você quiser falar? Cara, eu acho que foi muito difícil mesmo, assim. Porque é aquela coisa, como eu disse, eu não tinha ainda aquela confiança total em mim mesma, mas estava todo mundo falando, tipo, cara, você vai passar. Não era todo mundo, os números falavam lá. O resultado de simulado falava. A gente está falando que nesse ano ela já ficava em primeiro lugar no simulado do Evolucional. Ela já participava das aulas, das perguntas pertinentes a alguém que está muito pronta. Como que era seu desempenho nas apostilas? Então, quando você fala assim, não estava acreditando, mas você sabia que você tinha chance real de passar. Sim. Porque você vê pela sua performance nos materiais. O feedback te dá. A vida, o dia a dia estava te mostrando que você estava no caminho certo, né? Então, assim, é natural e justo que você tenha criado expectativas. Verdade. De, esse ano dá. E assim, rapidinho, antes de cortar, quero deixar isso registrado. Cara, a gente corrigia as provas, os simulados, eu e o Alcides. O simulado dela era impecável. Impecável, eu sei disso. Impecável. Era um 20, 20 na UERJ, né, que é a nota máxima. Que era, assim... Redondo. Cara, todo mundo... Não tinha uma pessoa que não queria dar nota 20. Quando você acabava sem sair a estrelinha da prova. Cara, assim, a forma como ela escrevia, exatamente como o Alcides falava, cara, a separação, escolha o substantivo certo pra colocar antes dos 2 pontos, tudo, entende? Então, existia realmente, ali naquele ano... Cara, a percepção, eu que não conhecia ela, eu falava, cara, essa garota vai passar com certeza. Isso aqui é um trabalho impecável. Porque ela poderia simplesmente não fazer aquele trabalho e tirar o mesmo 20, entende? Uhum. Mas você via que era um 20 ali que ela tava, cara, eu preciso fazer isso aqui. Eu levo isso muito a sério. Isso precisa ser feito da forma como eles falam pra fazer. Então, naquele momento que eu vi a tua prova ali, todas aquelas provas, todos os 20 que você tirou ao longo daquele ano, eu falava, cara, essa garota vai passar. E, se a gente do Mini ficou triste quando você não passou, eu não imagino você. Foi muito difícil. É tipo uma sensação de que... Injustiça mesmo, né? Você se sente tipo, cara, não importa o que eu faça, eu posso fazer tudo. Não importa o que eu faça, sempre vai acontecer alguma coisa. Eu vou cair num corretor ruim, vai acontecer algum imprevisto. Parece que, tipo, você pode fazer de tudo. Você pode dar o seu máximo, você pode fazer tudo do jeitinho que tem que ser feito, passo a passo. Mas parece que aquilo nunca vai chegar pra você. Tipo, foi uma sensação muito ruim. Eu lembro que
quando eu recebi, né, a notícia de que não tinha dado certo, né, porque saiu o Enem depois, eu estava muito confiante com o Enem. Quer dizer, confiante não, porque eu já estava meio assim com redação, mas eu estava confiante, claro. E aí, quando eu recebi essa notícia, foi um baque muito grande. Eu lembro que, como vocês falam, né, é um processo de luto, né, você sente como se você tivesse, cara, tipo, sabe, como se tudo fosse em vão. Não tivesse ali uma luz no fim do túnel, como se fosse sempre ficar ali, aquela frase do Alcide, né? Ah, sempre mais escuro antes de amanhecer. Mas, pra mim, parecia que, nossa, nunca ia amanhecer. Eu ia ficar eternamente ali, porque realmente, sabe, eu sempre tive muito brilho, assim, nos olhos quando eu estudava, quando eu tava nas aulas, quando, tipo, com tudo mesmo, porque eu realmente acreditava naquilo. E aquela reprovação, cara, pra mim foi muito difícil. Tipo, eu sinto que eu perdi aquele brilho que eu tinha. E foi muito difícil mesmo, né? Porque eu fiquei, tipo... a gente tava nas férias ainda, né? Eu fiquei, tipo, 3 semanas trancada no quarto. Eu não queria sair, porque eu me sentia envergonhada. Tipo, eu me sentia como se eu tivesse, sabe, fracassado completamente. E, enfim, eu me sentia muito mal também porque meus pais, eles passavam por tudo junto comigo. Então, lá em casa, cara, eu sentia que a minha mãe sofria muito mais que eu. Então... eu ver que ela estava tão mal quanto eu, ou muito mais, aquilo me fazia muito mal, porque eu ficava tipo, caramba, eu fracassei com ela, eu fracassei com os meus pais. E eu me sentia muito mal, porque eu sempre me cobrei muito, né, desde criancinha. Então, era muito difícil para mim aceitar que um outro ano seria preciso e que não iria repetir o que aconteceu. Porque... foi muito difícil mesmo, assim. Parecia que não tinha caminho. Então, eu comecei o ano muito mal. Muito mal. Foi muito difícil mesmo. E eu acho que é a sensação que muita gente passa, né? Que nunca vai dar certo. Então, é uma dor muito difícil de superar. Porque, ainda mais para quem se cobra muito, né? Acaba que... tipo, você se sente envergonhada. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu estava no meu 3º ano de curso. Eu ficava, tipo, cara, não é possível que deu errado, mesmo eu tendo feito tudo. Tipo, o que mais eu tenho para fazer? Não tem mais coisa para fazer, eu só posso repetir tudo que eu fiz. E se der errado de novo? Então, foi muito, muito, muito difícil. Eu comecei o ano muito triste, mas não tinha jeito, porque, assim, para mim, sempre foi o único caminho. Eu nunca tive a chance de... vou para particular. Também nunca quis. Então, não tinha outra solução. Não tinha segundo plano. Não tinha. Vou fazer outra coisa. Sempre tem aquele parente que fala, vai fazer uma biomedicina, vai fazer uma veterinária. Só que não era o meu sonho. Então, para que eu vou... sabe, eu fiz 2 anos de curso. Eu me dediquei de uma forma que eu nunca pensei que eu fosse me dedicar. Então, como é que eu vou largar tudo isso? Tipo, eu não posso desistir. Era a única forma. Eu lembro que eu falava muito no final do meu 2º ano. Nossa, mãe, eu não vou aguentar fazer mais um ano. Porque eu já estava completamente exausta. Só que não tinha outra forma. Eu tinha que passar por aquilo. Não tinha outro caminho. Então, cara, tem que aguentar mais um ano. Então, foi muito, muito, muito complicado. Porque eu sinto que eu parei de acreditar naquele momento que fosse ser possível. Até o final do 2º ano, eu acreditava, eu tô construindo e agora vai. Então, essa derrota, né, do 2º ano, que foi uma derrota, né, foi muito, muito, muito difícil mesmo de ultrapassar, né. Sim, e assim, desculpa a pergunta, não lembro. Qual foi, por exemplo, a sua média final na UERJ nesse ano, você lembra? Cara, foi 80,5. E no Enem? No Enem, eu tipo, tinha... FRJ. Cara, eu acho que foi 810, assim. E assim, olhar para essas notas como derrota é para as pessoas entenderem que medicina é um negócio realmente, o vestibular de medicina é um negócio muito agressivo. Porque na vida, esses resultados não seriam derrota de jeito nenhum. Mas, infelizmente, esses resultados não trazem a vaga. Isso que ela falou que ficou com vergonha e etc. dos pais, aí é uma relação dela com ela mesma, com a família, etc. E aí ela falou um negócio assim, eu tenho certeza que minha mãe ficou muito triste e etc. E as mães ficam tristes, porque as mães querem o melhor para os seus filhos, as mães querem ver seus filhos felizes. Eu tenho certeza que sua mãe não estava triste porque
Você não passou e você tinha que passar. A questão ali não era passar, era a sua felicidade. E quando você falou assim, eu tenho certeza que minha mãe estava mais triste que eu não tenho dúvida que sua mãe estava 10 vezes mais triste que você. Até porque a gente conversava muito, enfim. E eu tenho certeza, depois você pode perguntar para ela, ela tá ali assistindo a gente, se hoje você tá feliz, pensa o quanto você tá feliz de estar na Medicina UERJ. Ela tá 100 vezes mais feliz do que você. Então você já pagou a sua conta do que você devia ali desse dia. Mas, poxa, isso não é uma vergonha, né? É engraçado que eles tomam isso como uma vergonha, mas não é uma vergonha, pô, não deu. E você fez um trabalho impecável no seu segundo ano de curso. Você estava confiante, a gente sabia que você tinha chance, mas às vezes eu brinco sempre, né? Mercúrio tá retrógrado, não sabemos o que houve, mas aconteceu. Foi a redação, né? Que você não passou. Assim, eu conversei com o Alcide no início do ano e uma coisa que ele me falou é que, óbvio, né? Com uma nota maior de redação, muito provavelmente teria dado certo. Mas ele me falou também, tipo, cara, você tem que se garantir em tudo, para que não abra essa brecha para redação. Tipo, você pode tirar um 920 que for e você vai passar. Então, ele me falou muito sobre linguagens, né? Que é sempre aquela área que as pessoas acabam negligenciando em medicina. E ele falou, cara, você precisa focar em linguagens. Você precisa ir muito bem em linguagens esse ano. Porque, assim, aumentaram, né, os pesos na Unirio. E eu queria ter garantido, sabe? Eu queria não precisar depender de redação. Então, eu sabia que eu tinha que ser muito boa, excelente em tudo. Então... Conta para as pessoas quantas questões você acertou em linguagem. Eu fiz 43 acertos. 43 em linguagem? 43. O nome dela é Lara Calainho Drummond de Andrade. Ó, Bechara. Uma das questões... Uma nota de falecimento. Pô, que Deus tenha aí o grande mestre Bechara. Faleceu recentemente, por favor. Uma das questões que eu errei, inclusive, foi... acho que era do Caetano Veloso, não me lembro. Mas que era uma questão que os próprios cursinhos tinham divergido, assim. O Caetano divergiu do gabarito. Então, exatamente, ele tinha botado que eu tinha colocado. Não me lembro se foi ele, mas enfim, os cursinhos tinham colocado que eu tinha colocado. Então, enfim, eu fiquei muito feliz com esse resultado, que eu batalhei muito mesmo, assim. Eu passei a levar a sério com muito, muito, muito mesmo. Então, nossa, tudo que eu fazia para as outras áreas, eu passei a fazer com linguagens também, né? Aquela coisa de fazer todas as apostilas, ver todas as aulas, tirar todas as dúvidas, que tem muita gente que fica com vergonha de chamar o professor. Mas não, gente, no final das contas é mesmo uma família. E eu sempre falo, a dúvida que eles tiram com a gente, não sei se eles sabem, mas a gente sempre reforça, está inclusa na mensalidade. Pô, você está pagando! Você está pagando! Exatamente. Desculpa. Não, é isso. E fazer tudo. É aquela coisa, acho que tem que confiar no professor. Falou para fazer resumo dessa matéria. Falou para fazer flashcard dessa matéria, que era o que acontecia muito em linguagem. Cara, faz. Eu via todos os vídeos de resolução dela, porque eu queria chegar num ponto que foi o que aconteceu no Enem do ano passado, né? Que eu fazia as questões ouvindo ela aqui, assim, uma voz sussurrando no meu ouvido. Parecia que eu tava fazendo, tipo, psicografando aqui a prova, porque eu ouvia a Dai falando e, sabe, saiu com uma naturalidade que eu acho que eu não tinha em linguagem, né? Porque parece que é muito interpretação, vou levando. Mas não, tipo, tem um jeito de resolver. E esse jeito você só pega seguindo todas as orientações, né? De novo, aquele ponto. Então, realmente... Acho que foi isso que não tinha me feito passar no ano anterior, porque eu não tinha essa percepção de que, mesmo em linguagens, que é uma área que as pessoas, entre aspas, negligenciam, não pode ser. Ainda mais com peso, por exemplo, na Unirio, né? Acho que, eu acredito, né, que foi linguagens que me fez ficar com uma nota tão alta na Unirio, que eu fiquei com 814 na Unirio de média. Bastante. Então, cara... Faz muita diferença, até porque 43 acertos em linguagens dá uma catapultada na nota, que a nota de linguagens não anda. Eu vou usar a minha nota. Eu fiz o Enem ano passado e em linguagens eu fiz 38 acertos. É bastante. Mas eu sempre falo, quem é mais velho sempre vai ter um desempenho melhor, porque lê melhor, enfim, tem mais experiência de ver. Tem idade, faz diferença. Minha nota foi 640. Pô, 38. Esse é o terrível de linguagens. Esse é o terrível de linguagens. 38 acertos de 45, eu fui bem na prova. Só que quando você olha 640, você fala, foi mal.
O TRI, não é que ele é ruim comigo, ele é ruim com todo mundo nesse sentido, né? Desculpa a pergunta, mas quantos pontos deu, você lembra, em linguagens, com 43 acertos? Cara, eu não me lembro ao certo, mas foi, se eu não me engano, 733. Cara, olha isso. Bem maior. Você não vê 733 em linguagens de jeito nenhum. É muito difícil. É muito difícil. E realmente faz muita diferença. Faz tanta diferença que pra gente, como curso, a gente também reconhece há muito tempo, né? Essa falta que linguagens faz no resultado do aprovado. Totalmente. Né? E assim, Lara, você falou pra gente que foi um momento conturbado ali, o começo do seu terceiro ano de curso. Assim, não posso falar que eu não imagino porque eu vivi, eu sei o que é isso. Mas é muito ruim mesmo. Mas a dúvida que surge na minha cabeça quando eu tô conversando com você é o que te fez continuar. E assim, é óbvio, a resposta é, precisava passar e tal. Não, cara. Porque quando você tá nesse momento, você tá desiludido de tudo. Porra, cara, é mais um ano, não acredito. Porra, sabe? E aí, vai lá, vou fazer. Comigo foi meio robotizado, eu só ia, entendeu? E não pensava mais muito. Com você foi da mesma forma ou não? Tinha algo que, cara, me chamava muito e... Cara, no início... Desculpa, só pra complementar a pergunta, tá? A primeira semana você já fez tudo da semana? Porque, assim, Lara era capaz de fazer todas as apostilas lá. Ou você ficou postergando, isso aqui depois eu faço lá. Como é que foi isso, assim, de a primeira semana, tipo, lágrima caindo em cima da apostila? Como é que foi isso? Não, eu fiz tudo. Eu lembro que, assim... Como se fosse setembro. Não, eu fui com... mesmo, assim, raiva, sabe? Não era uma raiva ruim, que eu não cultivava muito esse sentimento, mas era tipo, cara, vai dar certo agora. Não tenho o que fazer, vai dar certo. E eu comecei o ano no automático mesmo, mas já num ritmo que eu sabia que eu ia ter que ter, porque eu não preciso pra passar. Mas uma coisa que me ajudava muito, não sei nem se você tivesse importado eu vou falar isso, mas enfim, eu acho que não. Mas isso me motivou muito ao longo do ano. Foi uma ligação que ele me fez depois do SISU, né? Que saíram as notas, eu tinha visto que eu não tinha passado. E aí ele me ligou, e acho que foi pela primeira vez que eu vi o Alcides chorando, assim, na minha vida. E aí ele chorando, tipo... Ele falando, tipo, cara, eu sinto que eu falei com você e tal. E aquilo me abalou muito, porque eu não achava justo aquilo. Tipo, pra mim... Não devia ser algo que deveria recair também sobre vocês, mas é óbvio que, né, recai. Então, aquilo me abalou muito. E então, toda vez ao longo do ano que eu sentia que, cara, eu tô muito cansada, tipo, eu não aguento mais. Eu pensava muito nessa ligação. Eu pensava, tipo, cara, eu não vou passar por isso de novo. E então, aquilo me motivava muito a seguir em frente. E claro, né, no ao vivo eu tinha muitas referências. O João é um caso, a Julinha é um caso, que eles estavam ali no 4º ano deles. Então, tipo, eu pensava, cara, se eles estão aqui batalhando, por que eu no meu 3º ano não vou batalhar? Tipo, como assim? O que eu tenho a perder? Então, isso foi o que me ajudou no início do ano a já começar num ritmo muito bom, né? Porque é muito difícil, parece que, sabe, como se não tivesse forças pra fazer, mas chega uma hora que você vai entrando na rotina. Essa é a importância, né, de você ter uma rotina, porque você chega e parece que, sabe, você não tá fazendo tanto esforço, porque você já tá seguindo o seu normal. O seu normal, exatamente. E aí, é claro, né, gente, não tem nem o que dizer, no Mini chega a ser prazeroso mesmo você estar ali estudando. Então, sei lá, eu demorei pra cair realmente de volta num pensamento bom, né? Mas eu lembro que, assim, final de abril, eu já tava bem, 100% bem. Porque é muito fácil no Mini. Tipo, as aulas, eu lembro que eu gargalhava nas aulas do Ritter, gargalhava nas aulas do Léo, gargalhava nas aulas do Alcides. Então, gente, eu amava aprender com eles. Sempre foi, tipo... Eu ficava animada pra chegar a hora da aula deles, pra aprender mais e pra, tipo, poder viver isso com vocês. Então, acaba que uma hora, sabe... Você vai recuperando aquilo que você sentia que não tinha mais, você vai recuperando. E também, claro, com a força dos meus pais, que sempre foram, assim, tudo pra mim. E os atendimentos, né? Que eu falava com o Ritter e o Ritter sempre vinha com alguma coisa, tipo, pra me motivar. Porque realmente, às vezes, era muito difícil.
Mas chega um ponto que, cara, você só tem aquilo, não tem outra rota. Então tem que seguir até o final. Então, eu acho que chega um ponto que isso realmente vira. Mas o início não tem jeito. O início realmente é mais no automático. E eu até toquei na ferida naquele dia do João, né? E vou tocar nessa ferida agora. Porque nesse momento que você não passou, que você tá vivendo toda a sua tristeza, todo o seu luto e etc, blá, blá, cara, você tem que sorrir e abraçar os seus amigos que passaram. Cara, isso não deve ser um negócio fácil. Eu não consigo botar isso na cabeça. Você já passou por isso. Lara passou por isso. E cara, como que deve ser internamente torturante você abraçar. Parabéns, você merece. Blá, blá, blá. Tá passando um filme na cabeça, querido? Não. Não? Tá viajando, pensando na moto. Não, cara, que é a pessoa que era muito colada comigo no Mini, graças a Deus, passou junto comigo no meu ano, que é Aninha. Ah, sim. Beijo, Aninha. Que inclusive tirou, eu acho que foi 943 em voou em matemática. Né? Cara, como o tempo passa rápido. Eu lembro que eu falei que eu ia tatuar a nota dela. Hoje ia estar cheio de risco em cima, assim, uma maior do que a outra, graças a Deus. O gabarito aí. Tivemos o gabarito, graças a Deus. E eu acho que é um momento muito difícil mesmo, assim, se recomeçar. E é tudo torturante, porque tem a relação com os pais, tem a relação com si próprio, tem a relação com os amigos. E manejar todos esses pratos, querendo cair juntos, é muito difícil. Realmente é muito difícil. Então, eu tinha a Valentina, né, nos meus primeiros e segundo anos de Mini. Então, a gente era muito próxima, sabe? A gente conversava todo dia, mesmo no ao vivo. Ih, meteu um inglês aí. Que mesmo no ao vivo. A gente conversava todo dia por WhatsApp, no meio da aula, a gente, cara, tá tudo bem, vamos mais um dia e tal, a gente se motivava. E ela passou antes de mim, né? Ela passou no segundo ano. E aquilo foi muito difícil no início, porque eu sentia que, sabe, tipo, eu tinha perdido alguém que, poxa, tava sempre ali comigo, então era, tipo, começar sozinha, entre aspas. Mas eu fui adquirindo novas amizades, né? A Isa, nossa, um enorme exemplo. A gente conversava todo dia, e todo dia mesmo. Então, a gente acordava, bom dia, você tá fazendo o quê? Já foi treinar hoje? Já foi fazer isso? Já foi fazer aquilo? Isso é muito importante. Uma coisa importante, fala para as pessoas, você faz crossfit quantas vezes por semana? Então, agora na faculdade eu estou um pouquinho menos, mas na época do vestibular, todos os dias. Todos os dias. Cara, a faculdade é o momento pra fazer tudo todo dia, tá ligado? Vocês são doidos, cara. Calor ainda. Mas então, é o que eu falo, é o que a gente sempre fala. Você já reparou que todo mundo que senta aqui, que passou, fala, eu fiz academia. Sim, isso eu fiz no crossfit. Eu fiz pilates. Eu fiz aula de tecido. Yoga. Qualquer coisa. Tem que fazer alguma coisa. É impressionante, cara. Tem que fazer. É impressionante como isso ajuda nesse processo. É indiscutível. Faz total diferença mesmo. Até porque, tipo, na minha rotina do ao vivo, como a aula só começava 11 da manhã, eu tinha manhã, entre aspas, livre pra estudar. Então, eu acordava e eu ia todo santo dia na aula das 7. Aí eu acordava, ia pro crossfit, aí voltava feliz, aí tomava um banho, tomava meu café, aí tipo umas 8h30 assim eu já tava sentada estudando, feliz. Famosa vida de blogueira, né? Famosa vida de blogueira. Tomava meu super coffee. Batido com... Tem que bater com... Aquele trequinho, né? Com trequinho, né? Então, mas isso realmente, tipo, ao longo prazo, eu vejo que tem gente que dá certo, né? Aquela coisa, não vou fazer nada e tal. Tem gente que dá certo, mas eu acho que é a minoria. Não tem como você sustentar até outubro uma rotina que é extremamente exaustiva sem você cuidar da sua cabeça. E pra mim, eu nunca fiz psicóloga, assim, porque nunca foi uma coisa que eu gostei muito. Mas o exercício era o que... Era a minha terapia. Então, era tipo... a minha hora de respirar do dia. E aí, por exemplo, tô muito cansada. Parei de estudar, tô morta. Mas no dia seguinte eu ia acordar e ia fazer aquilo de novo. Então, aquilo me motivava muito, muito, muito. Eu começava o dia bem e isso foi ao longo do ano inteiro. Só, sei lá, 2 semanas antes do Enem que eu diminuí ali. Claro. Mas, cara, aquilo me ajudou absurdamente a conseguir manter o ritmo. Eu não sei se era o caso pra você, mas pra mim, a coisa do exercício físico, eu sei que não é uma terapia, mas eu acho que é terapêutico. É um momento que você não tá falando com ninguém. E a minha cabeça, durante o treino ali... Não que eu vá muito, né? Mas eu vou ali 3, 4 vezes por semana, tá ótimo.
Cara, a minha cabeça não para e eu penso em tanta coisa da minha vida e parece que você organiza os pensamentos. Porque tá só você e você mesmo. Então, assim, eu acho que é uma forma de autoterapia e eu acho que isso ajuda muito as pessoas por isso. Não sei se era assim pra você, tá? Mas eu acho que a maioria das pessoas fica ali durante o treino pensando na vida. Ninguém tá pensando na música que tá ouvindo. Você tá pensando na música que tá ouvindo? Não. Você tá pensando em 1 milhão de coisas. Eu acho esse momento muito, muito significativo no meu dia e vejo que é no dia de muitas pessoas. Faz muita diferença, cara. Faça exercício físico, ok? Cara, e aí, beleza, você tocou o ano, melhorou, continuou estudando, levando. Chegamos ali, aquela pergunta que o Iter já tinha te feito, chegou ali em junho, agosto, você começou a perceber que dava. E, assim, você tá na UERJ, você passou pra UERJ, e uma dúvida que o pessoal tem é: eu devo me preparar para a UERJ só ali depois da semana do Enem? Ou ao longo do ano inteiro você já estava estudando para a UERJ, se preparando para a UERJ? Como é que foi a UERJ, assim, na sua trajetória? Não, gente, ao longo do ano inteiro. Não tem como você começar a estudar para a UERJ no final do ano. Não tem como. Primeiro que a UERJ é uma prova extremamente, assim, protocolar, né, mesmo? Acho que essa é a palavra. Você tem que seguir o passo a passo, você tem que conhecer a banca. Não tem como você ir para a prova achando que, não, só uma prova discursiva, vou escrever. Não. Tem que ter o passo a passo. Aquela organização que você só vai aprendendo fazendo os simulados. Então, a organização de sublinhar, circular os comandos, deixar tudo muito bem evidente. Você vai fazer uma questão de química. Tá pedindo o nome do negócio, tananã. Você não pode botar a fórmula. Então, você tem que escrever nome. Eu escrevia nome. Eu já deixava no cartão respostas, para eu lembrar que não posso escrever a fórmula. Às vezes era uma questão, tipo, imensa, e no final você chegar numa fórmula, aí pedir o nome da substância. E se você tá assim, cheguei, achei a resposta, aí você bota. Não adianta. Então, essa é a importância da organização, você só vai adquirindo com o tempo. Isso tem que praticar desde o início, assim, para você conhecer a prova. Biologia, outra coisa que você tem que ter uma noção até onde escrever, até onde vale a pena, até onde é certo. E isso, cara, só é fazendo. Não tem jeito, tem que se preparar desde o início. Fazendo, obviamente, os simulados, corrigindo os simulados, que eu acho que muita gente negligencia isso, tem que corrigir os simulados. Eu tinha uma pasta do celular, era a própria pasta de favoritos, mas porque eu não usava muito, que eu botava todos os meus erros, todos. Então, tipo, não só da UERJ, mas também do Enem, eu tirava a foto do que eu errei com a correção dos vídeos que vocês faziam, eu escrevia com uma outra caneta a correção, fazia comentários, eu tirava a foto. E toda semana, assim, segunda-feira, eu acordava, eu olhava aquela pasta. Aí eu via, assim, os meus erros, até que chegou uma hora que, já decorei isso. Aí eu ia para, por exemplo, para uma próxima semana. E aí eu sempre deixava os erros muito frescos na cabeça, porque o erro, quando você já está no 3º ano de curso, ou enfim, quando você já tem aquilo muito consolidado, é uma oportunidade, né? Então, caramba, eu ficava muito feliz quando eu errava uma questão. Eu ficava tipo, achei! Você! Ficava, cara, achei uma oportunidade de aprender uma coisa que tinha deixado passar. Então, realmente é muito importante você ter essa percepção desde o início do ano, porque a UERJ é uma prova que você tem que conhecer. Não é uma prova como as demais, é uma prova muito diferente e muito especial, né? Então, eu acho que tem que começar desde o início essa preparação. Discursivo, né? Não tem jeito. Tem que fazer a questão... as questões discursivas da apostila. Faz já no modelo. Vai seguindo as orientações e faz no modelo. Corrige no modelo. Porque isso vai realmente entrando na cabeça e não tem jeito. Não tem como começar a se preparar perto da prova. Não tem como. E aí, só somando as coisas que ela falou até aqui, né? Ela falou assim, tem que fazer muita questão, muita preparação e etc. Lá. Mas você imagina o volume de questões que você fez ano passado se preparando para o UERJ, tá? Você teria... Aí você vai fazendo, vai acertando, vai ficando feliz, vai progredindo e etc. Lá. Você teria condição de ter feito o mesmo volume. Pode ser honesta, por favor, seja no seu primeiro ano de curso. Não. No meu primeiro ano de curso, muito pelo contrário, eu deixava de fazer muitas questões, assim, porque não tinha tempo. Primeiro porque as questões, entre aspas, mais fáceis eu ainda não sabia. Então, eu demorava muito mais tempo para fazer tudo. E então, não tinha a menor condição de fazer tudo no início, não tinha. E eu vou falar por que eu fiz essa pergunta, porque isso entra na minha maior briga com o vestibulando no dia a dia, que é a criança que quer estudar fazendo questão. Querido, se você não sabe o conteúdo e você vai fazer uma questão, é a mesma criança burra de ontem, burra no sentido de não saber o conteúdo, tá? Que vai fazer
a questão e vai errar a questão, e isso vai afundar o seu psicológico, porque vai ser mais uma somando aquele sentimento de eu não consigo ou não sou capaz. O que Lara fez no primeiro ano dela, que ela falou aqui no início? Inflou, construiu base, conteúdo. Depois que ela não era mais aquela pessoa com defasagem de conteúdo, ela pode começar a estudar por questão. Exatamente. Mas as pessoas querem começar a estudar por questão tendo acertado 28 questões no Enem de matemática do ano anterior. Quem acertou 28, falta muito conteúdo. Eu não tenho dúvida. Ou a pessoa passou mal no meio da prova e foi embora, ou ela não tem conteúdo. E aí, quando a pessoa, principalmente na internet, os coachings de internet, vem falar, estuda por questão, porque tem que fazer questão todo dia. Tem que fazer questão todo dia, o máximo que você puder. Tivemos aqui a louca da Valentina, que a meta dela era 600 questões por semana, não era isso? Era. 600 questões por semana. A Valentina tinha o quê? Base, conteúdo. Ela tinha condição de fazer um negócio desse. Aí vem a criança que tá parada, dura, engessada, veio de uma escola ruim, blá, blá, e fala assim, vou começar a fazer aqui os exercícios. O primeiro exercício que ela vai errar, o segundo ela vai errar, o terceiro vai errar. E aí ela estudou 3 horas e não aprendeu nada, porque não abaixou a bola para aprender o conteúdo. E isso tudo junta, né? Tudo isso se aglomera e me faz chegar na mesma conclusão. Estudar por questão é ótimo? É. Para todo mundo? Não. Cara, eu acho que até para mim mesmo, eu não começava uma apostila sem revisar a matéria. Então, por exemplo, vou começar a apostila de biologia. Eu relia toda a apostila. Eu relia todos os meus resumos. É óbvio que demanda tempo. Mas é aquilo que vai te fazer consolidar. Porque não tem como você achar a questão, vou decorar a questão. Não vai cair a mesma questão. Como é que você acha que você vai resolver uma questão, tipo, se nem você tá entendendo o que você tá fazendo? Porque eu decorei o gabarito. Não adianta. Então, realmente, é estudar antes. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu preferia estar muito bem na teoria antes de fazer muitas questões. Eu nunca fui aquela pessoa, vou pegar simulado muito além e tal. Eu nunca gostei muito de fazer isso. Eu pegava os simulados do Mini, fazia todos, estudava todos muito bem, mas era sempre revisitando a teoria. Porque não tem jeito, tem que ter a teoria muito solidificada. E isso junta com mais uma coisa que eu sempre falo com eles, porque professor, cara, ser professor é isso, é repetir a mesma coisa todos os anos, todos os dias, para todos os alunos, e com o tempo a gente vai melhorando, vai pegando novas ideias, mas tem coisas que são máximas universais. E eu lembro que eu falava assim, eu lembro dessa conversa com você, mas com N alunos. Você falou assim, eu li a teoria antes de fazer os exercícios, né? Às vezes a criança vai estudar por exercício, aí a pergunta é assim, biologia. Qual é o nome da organela celular responsável por blá, 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 blá. Aí a criança pensa, não sei. Aí ela lê, letra A, complexo Golgiense. Não, complexo não faz isso não, risca. Aí ela vai, letra B, ribossomo. Não, ribossomo eu sei que faz isso, e risca. Aí ela não sabia qual era a organela, mas ela foi riscando, aí ela concluiu lá a letra E, mitocôndria. Aí eu vou perguntar, ela sabia a questão? Não, ela achou a resposta certa. E achar a resposta certa e marcar é completamente diferente de saber fazer a questão. E no dia da prova da UERJ, tem opções para você eliminar as coleguinhas? Não. Claro que você vai se valer dessa ferramenta no dia da prova do Enem. Óbvio, tem que se valer. Agora, no dia a dia, estudar é isso que ela falou. Vai fazer uma questão objetiva de biologia. Eu tamparei as opções. Exatamente. Qual é a pergunta? Blá, 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 blá. Mitocôndria. Aí você olha lá, mitocôndria. Certo, acertei a questão. Para mim, isso é estudar. E muitas vezes quem vai estudar por questão acha a resposta certa. O que é diferente de saber fazer a questão. Se mudar um A na questão, se mudar de terça para quarta, já era. Exatamente. O Bruno me falava isso quando eu tava me preparando para o UERJ mesmo, né? Ele falava, cara, tampa todas as alternativas. Tampa. E eu tampava mesmo. Eu sei, até aquelas que eram grandes, assim, resposta. Tampava e ficava mentalizando qual que é a resposta. Pra depois olhar, porque realmente é só assim que você vai ver que você realmente sabe, porque não faz sentido mesmo. Pra mim, quem sabe biologia é o Bruno, que ele chega na aula, tem um que escrito no quadro? Nada. Tá em branco. E quando ele vai embora? A biologia inteira no quadro. Pra mim, isso é saber biologia. Então, Lara, fala pra gente como é que foi depois da prova, né, cara? Finalmente ter visto seu nome lá entre os aprovados da UERJ. E do fundão também, apesar de você ter escolhido pra UERJ. Que fique claro, melhor medicina do Rio. Mas conta pra gente, qual foi a sensação? Ai, gente, é uma sensação, assim,
Nossa, é indescritível, porque sabe, como se tivesse saído um peso enorme das costas. Você pode realmente respirar. Parece que você ficou o ano inteiro com a respiração presa, assim. É intensa. Aí sai, acabou as provas, acabaram as aulas. Aí você fica tensa, esperando o resultado. Aí sai a lista extraoficial da UERJ. Aí você não sabe se vai ser aquilo mesmo, você fica tensa. Aí sai o primeiro dia de SISU. SISU, pelo menos esse ano, graças a Deus, eu não tive muito essa dúvida de que daria certo, porque realmente foi uma nota muito alta, né? Eu tinha ficado com, acho que, 838,6 na UFRJ. Nossa! Caralho! Então, isso já com a vaga da UERJ garantida. Já tinha saído o resultado, né? Tinha. Não, ela botou a FRJ e nem mexeu no SISU. Viveu a melhor época da vida. Tá foi doido. Bom demais, assim. Então, é uma sensação de realmente dever cumprido. Tipo, meu Deus, que bom que eu não desisti. Tipo, que bom que eu persisti. Que bom que tudo valeu a pena. Porque é uma sensação incrível. Incrível mesmo. Assim, acho que é a melhor coisa que eu já senti na vida. Realmente, tipo, caramba, tudo que eu fiz tinha um motivo e o motivo chegou. Você ficou feliz e sua mãe ficou 10 vezes, 100 vezes mais feliz. Tem noção? Tadinha, a bichinha vai explodir de felicidade. Isso é verdade. Não, foi bom demais. E a UERJ realmente, tipo assim, nos meus 2 primeiros anos, eu achava que eu iria pra UFRJ. Eu tinha certeza e tal, UFRJ, nanana. E eu só fui realmente pensar na UERJ quando eu vi que eu tinha muita chance na UERJ. Porque quando era a volta do discursivo, eu não tinha muita noção. Pra mim era tipo, eu não sabia como ia ser, que eu nunca tinha feito realmente a situação de prova discursiva, só os simulados, né? Mas na minha época de ensino médio já era o exame único. Então, eu não sabia assim muito bem como ia ser. E quando eu vi que eu realmente bati na trave, eu falei, cara, a UERJ é muito uma possibilidade pra mim. E aí eu fui conversando com pessoas da UERJ, a própria Valentina. E eu fui, tipo, caramba, me apaixonando pela faculdade. Então foi, tipo, uma coisa que eu realmente batalhei muito ao longo do ano pra ter. E ver ali meu nome, nossa, é uma sensação incrível, juro. É tipo, caramba, eu não sei explicar, mas é bom demais, assim. É realmente muito gratificante. Naquelas brincadeiras que eu faço de, eu sei pra onde você vai, eu nunca disse pra onde eu achava que você iria. Nunca, nossa, eu ficava triste. Ai, o Ritter, acho que eu não vou pra lugar nenhum. Não, eu juro por Deus, assim, eu acho que o perfil... Eu sempre brinco que as universidades têm perfil de aluno. E eu acho que a Lara é perfil UERJ, assim, 100% perfil UERJ. 100%. Mas aí, uma pergunta que a gente pulou, João, quero até voltar um pouquinho no tempo, porque a gente já tá na aprovação dela, mas eu acho... que eu quero saber isso, que eu nunca te perguntei. Porque se você tivesse performado melhor na redação no ano anterior, você teria passado. Como que é a sensação na hora da prova aqui, ó? Porque foi a redação da UERJ e a redação do Enem, que eram redações que a Lara ia super bem, sempre escreveu bem, nunca foi um problema. No ano anterior mesmo, no seu primeiro ano, as notas foram ótimas, excelentes. No segundo ano que elas deram uma descida, não foi isso? Então, na redação UERJ, não. Eu tinha tirado 18 na UERJ. Ah, tá. Mas no Enem, realmente, eu tirei 950. Você tirou 18, não é? Sim. Que equivale a mais ou menos 1.400 no Enem, pra quem não sabe. Cara, 18 na UERJ, cara, é uma bela de uma nota. Uma bela de uma nota. E aí, como que é assim, um momento de sentar e falar assim, putz, agora eu vou começar a redação, que foi meu calcanhar de Aquiles do ano passado, foi o meu problema do ano passado, né? O grave. Nossa, no início do ano era muito difícil, porque eu fiquei com bloqueio mesmo. Eu ficava tipo, cara, eu desaprendi a escrever, não é possível, alguma coisa aconteceu. E aí, nossa, a Rose me ajudou absurdamente. Ela me pegou pela mão e falou, não, vamos, vem minha filha, vem comigo. E aí ela foi me guiando, e aí, tipo, eu tirava todas as dúvidas com ela. Aí mandava 40 mil áudios, aí ela respondia com 40 mil áudios. Aí, tipo, sabe, esse contato é muito legal no Mini, que você consegue conversar com os professores diretamente. Isso é muito importante. E a Rose, nossa, ela foi essencial tanto na UERJ quanto no Enem. Porque, nossa, mãe, naqueles simulados pode falar, né? Do Econ Rio, eu tirava notas horríveis na redação UERJ. Falei, gente, não é possível. Eu desaprendi a fazer. Eu fiquei desesperada. E chegando à prova, eu só tirava, era 12. Aí, de vez em quando, vinham 13. Eu, agora eu consigo. Aí, era sempre assim. Eu falei, Rose, pelo amor de Deus, eu não sei mais fazer redação. E eu sempre amei fazer redação UERJ, porque aquela coisa de não ser engessada. Eu amava fazer redação UERJ. Eu escrevia feliz da vida. Então, ela me ajudou muito. Muito, 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 muito. Eu vou ser pra sempre grata a ela, porque ela realmente, sabe... a Dai também, porque a Dai é professora de português no final das contas, então ela me ajudou demais, porque Enem é no detalhe, né? Você não pode errar a ortografia. O que eu perdi, que eu tirei 980, né, na redação do Enem desse ano. E o que eu perdi foi da competência 1, e é sempre assim,
é do detalhe da ortografia. Então, isso é muito importante. E eu só fui ganhando essa confiança no Enem, assim, foi mais rápido, porque é muito um modelo. Então, sabe, eu vi os feedbacks da Rose e, cara, eram feedbacks muito bons. Então, aquilo foi, sabe, apesar de no início ter sido muito difícil, foi voltando rápido ao normal. Mas na hora da prova em si, deu medinho de começar a redação? Então, eu ou lembro foi que... quando você olhou o tema, você falou assim, eu gostei. Como é que foi isso? Então, eu lembro que eu fiquei com um leve medo, porque eu tinha uma sensação de que redação era aquela coisa do bloqueio, né? Ia ser o que ia me atrapalhar de novo. Então, eu fiquei muito nervosa ao longo do ano inteiro. Apesar de ter notas muito boas, eu continuava nervosa. Mas quando chegou na hora da prova, eu tava com uma mentalidade tão boa, assim, sabe? Como se eu tivesse mesmo me blindado de tudo exterior, assim. Isso foi uma coisa que eu também adquiri com os anos, né? De, estão fazendo barulho, não tô nem aí, sabe? Isso foi com o tempo. E eu tava tão confiante naquela prova que eu li o tema e eu amei o tema. Eu falei, caramba, eu sei escrever sobre isso, porque eu tava preparada para escrever sobre qualquer coisa. Então eu falei, não, tá ótimo. Eu li os textos e fiz muito tranquila. Eu fiz a redação, tipo, rápido até. Acho que foi, tipo, 1h e pouquinho, assim. Consegui fazer todas as questões tranquilamente. Passar a redação muito bem. E eu saí dali falando, tipo, cara, meu dever foi feito. Eu consegui fazer o que eu tinha que fazer. E esse ano não é possível. Esse ano vai dar bom. E deu ótimo. Deu excelente. Lara, quero te agradecer por ter topado estar aqui, compartilhado a sua história com a gente. Você faz parte da história do Mini para sempre. É uma honra ter uma aluna como você, de verdade mesmo. Obrigado por compartilhar isso com quem está assistindo. Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aí, cara, que vai ser seu calouro, sua caloura ano que vem na UERJ. Desculpa, Lara, te interromper. Só pra falar que sempre foi um sonho pra gente fazer esse podcast. O dia que você ia estar aqui aprovada, com o que é seu de direito, que você pegou na unha e dente, porque assim, a gente sempre sonhou com isso. Aí eu queria que você contasse o que você me contou no WhatsApp essa semana, que eu achei muito fofo e eu imagino que muita gente pensa a mesma coisa. Por favor. Eu acho que isso vai acontecer, inclusive, com muitas pessoas que estão ainda na batalha. Gente, eu vi os podcasts assim. Eu não assisti muitos, mas eu sabia do podcast, né? Então eu via os recortes e tal. Eu treinava no banho todo dia pra falar. Aí eu tava lá enxaguando a cabeça. Aí eu pensava, vou falar disso. Aí eu já pensava o que o Ritter ia falar. O que você ia falar. A gente vai falar disso. Aí eu vou responder isso. Aí eu falava e pensava. E isso, nossa, eu acho que... Mas isso é super natural também. A gente também sonhou com esse momento aqui, de verdade. E você sonhou com esse momento. É muito legal ver isso acontecer. Muito legal. Mas voltando ao que você pediu, né? Gente, um recado. Cara, não desistam. Eu sei que parece uma coisa muito óbvia. Não desista. Não, é muito difícil. Esse início de ano, então, é muito complicado. Mas, cara, vale a pena. Confia na sua jornada. Confia no seu potencial. Confia nas pessoas que estão com você. Se cerque de pessoas que estão com você, realmente, te trazendo bem. Cara, vão vir dificuldades ao longo dos anos. E faz parte, sabe? Faz parte você não estar bem um dia. Faz parte. Não deixe de cuidar da saúde mental. Não deixe de fazer seu exercício físico. E não deixe de acreditar. Isso que é muito importante. Vão vir muitas dificuldades. É um processo muito difícil. É um processo muito duro. Mas vale muito a pena. Essa sensação de aprovação não tem preço. Imagina. Então, realmente, vale muito a pena. Batalhem até o fim. Persistam. Tirem todas as dúvidas. Confiem nos seus professores. Eles são os melhores. E é isso. Confiem em vocês que vai dar certo. Olha isso. E como você já assistiu os podcasts, você acha que vai ter tipo uma surpresa? Não vai ter hoje. Mentira. Você está no arquivo confidencial. Marinha, é uma alegria e uma emoção poder finalmente te parabenizar por ter colhido o que você plantou com tanto afinco e durante tanto tempo. Meus parabéns. Sua aprovação é realmente a concretização de um projeto e uma justiça. Parabéns. E obrigado, filha, pelo exemplo que você deixa. Obrigado. Bem, queria te parabenizar pela sua aprovação.
dizer que foi um prazer enorme ter você no Mini, somando as aulas do ao vivo, fazendo perguntas coerentes, fazendo colocações que mostravam que você estava ali com muito conteúdo e que você cresceu demais nessa jornada. Leve essa resiliência com você, leve esse estudo com você e seja quem você é, um ser vencedor e que vai ser uma excelente médica. Desejo um grande beijo para você, arrebente na medicina e a gente vai estar sempre aqui. Eu tenho certeza que o nosso bonequinho não vai só no seu jaleco, vai também no seu coração. E te desejar tudo de bom. Agradecer por ter tido a oportunidade de compartilhar com você diversos momentos de luta, aprendizagem e culminar com a conquista que você tanto buscou e tanto mereceu. Parabéns e muito obrigado por toda essa oportunidade que você nos deu. Larinha, só quero saber uma coisa. Qual é a sensação de você não precisar mais fazer redação? Seu único problema foi ter que escolher entre o FRJ e o UERJ. Olha que problemão bom, né? Graças a Deus deu tudo certo. Então tô vindo aqui só te parabenizar pelas suas conquistas, pelo seu sucesso. E quando der, dá um pulinho lá no curso para dar aquele abraço gostoso, tá bom? Beijo, parabéns, Larinha. Representando aqui linguagens e humanas, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por, tendo a personalidade que você tem, me dar a segurança de que a medicina vai ser melhor porque você tá lá. Eu quero muito te agradecer por ter confiado no nosso trabalho. Eu quero muito te agradecer por tudo, pela pessoa incrível que você é. Beijo. Oi, amiga. Vim aqui te parabenizar pela sua conquista. Eu acho que todo mundo que acompanhou esse processo de perto viu toda a sua dedicação, todo o seu esforço. A gente tá muito, muito feliz por você. Eu sei que essa é só a primeira vitória de muitas que vem por aí. E pode ter certeza absoluta que eu vou estar do seu lado pra te aplaudir em todas elas, tá bom? Eu te amo muito. Beijo. Não tenho palavras pra descrever a felicidade que é estar gravando esse vídeo. Pra uma pessoa que estudou comigo na creche, eu consegui reencontrar no Mini e agora vai estar no meu dia a dia da faculdade. Sério, eu te admiro muito e eu te amo demais. Você vai ser uma médica incrível. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu espero muito, muito, muito que você seja muito feliz na UERJ. Te amo, amiga. Ei, minha afilhada multiaprovada. Parabéns, parabéns. É muito bom estar aqui deixando esse recado pra você também. E desejando que você tenha uma carreira de muito sucesso na medicina. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir juntar muitas boas qualidades que você tem. Principalmente do cuidado com o próximo. Um beijo. Muito orgulho de você. Parabéns, Lara. Fiquei muito, mas muito feliz. Primeiro a gente sonha com a medicina, depois a gente vai passar pela prova de realizar o sonho na medicina. Mas você é super capaz e seguramente vai dar muitas alegrias, não apenas para nós, como para os seus pacientes. Um beijo, boa sorte. Parabéns pelo seu esforço. Eu tenho certeza que você vai ser uma médica incrível. Quem sabe um dia a gente pode até trabalhar juntas. Sempre lembrar que o mais importante de tudo nesse processo é sempre, sempre o paciente. Oi, Lara, parabéns, tudo de bom. Que você seja muito feliz nessa sua carreira. Tudo de bom pra você, viu? Parabéns. Um beijo. Um beijo, Lara. Oi, Lara, amor da minha vida. O vovô tá super orgulhoso de você. Temos uma médica na família agora. Vai ter um futuro brilhante. Eu te amo demais. Um beijo. Acredite em você, na sua capacidade. Você tem tudo para conquistar os seus sonhos e aí está, conquistando todos eles. Quanta emoção, quanto orgulho de ver você triunfar. Te amamos muito. Oi, meu amor. Parabéns mais uma vez por todas as suas conquistas e por esse momento que você está vivendo agora. Eu sou muito feliz por ter estado ao seu lado nesse período de luta, de estudo, de incessante busca pela vitória. Você passou em tudo, mostrando não só sua força, sua garra, sua determinação. E eu sou muito grato por ter você ao meu lado, uma pessoa tão especial e agora a melhor médica do mundo. Te amo, meu amor. Um beijo. Parabéns, Lara! A gente sempre acreditou muito em você. Foi uma conquista super merecida. Pois é, eu já sabia. Ele tá imitando seu pai. Felicidades pra você e agora pra gente também, porque a gente tem uma médica pra cuidar da família. Eu vou precisar. Então, beijo, Lara. Beijo. Parabéns. Pode me dar. Filha, chegou o seu podcast. Dá pra acreditar, depois dessa jornada, com tanta luta, tanta dedicação, que muitas vezes eu queria abrir seu peito para arrancar a dor, a angústia e renovar sempre a sua esperança. Eu, por minha vez, eu já sabia que você ia passar. Era só uma questão de tempo. Afinal de contas, você sempre se dedicou, sempre se esforçou, estudou muito e a sua genética é das melhores. Você fez um cartão de Dia das Mães no ano passado, em que você fala que você escolheu fazer medicina porque você queria cuidar da gente. O que você não sabe é que desde que você nasceu, você já cuida da gente. Você transforma o nosso sorriso, você é luz para as nossas vidas. Eu agradeço por você ter nascido
nossa filha e por tudo que a gente vive graças à sua luz. E com certeza você vai ser uma médica maravilhosa. Eu e sua mãe vamos estar sempre do seu lado, te ajudando, te apoiando. Siga sempre com força, com coragem, com fé. E a gente está sempre aqui. A gente te ama muito. A gente te adora, viu? Beijos. Um beijo. Falta gente, peraí. Ai, eu amei. Legal, cara. Pô, Cara, quase desceu uma lágrima da mãe dela falando assim, eu queria arrancar a angústia do seu peito. Essa foi pesada. E uma coisa que eu já falei com sua mãe várias vezes, eu falo com o pai dela, com ela. Gente, uma sugestão, no dia que vocês tiverem filho, nasceu o bebezinho, entrega para os pais da Lara criar, depois você pega com 18 anos essa pérola que eles criaram. Lara, muito feliz de você aqui. Mais feliz ainda de você na UERJ. Graças a Deus esse dia chegou. Parabéns, Lara. Obrigado novamente por isso. Essa é uma homenagem que a gente queria oferecer para você. Agradecer a sua família também, que participou de todo o processo. Sua mãe, pô, super empenhada aqui com a gente. Muito obrigado por isso. E que Deus abençoe muito sua trajetória. Você vai ser uma médica incrível. Parabéns, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de ter participado disso. Realmente é um sonho. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Ô, professor. Gente, muito obrigado. Lara, muito obrigado, João. Mais uma oportunidade. Hoje realmente é a concretização de um sonho. Lara é daquele pacote de pessoas que a gente fala assim, pelo amor de Deus, nem que eu tenha que pegar essa vaga na unha, na porrada. E a gente respira aliviado. E é isso, muito pessoal. feliz. Esse foi mais uma anamnese da aprovação. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com alguém que está precisando assistir esse vídeo. Deixa um comentário aí dando parabéns pra Lara. E tamo junto. Um abraço e o Mini somos nós.